Muito bom dia, Kézia e todos os ouvintes. Um prazer estar com vocês para essa entrevista. Bom, é muito importante a gente falar sobre o mercado financeiro, sobre crédito, o que é algo que o brasileiro se acostumou a utilizar, né? Diferente da cultura de alguns outros países, o brasileiro ele se acostumou a usar o crédito no dia a dia. O problema não é o crédito, mas em si a forma que ele é utilizado. Sempre quando a gente fala de crédito, na grande maioria das vezes, ele é utilizado para poder adquirir algum patrimônio, seja um carro, uma casa, e algumas vezes ele é utilizado para poder pagar contas do dia a dia. O perigo não está no crédito, mas sim a forma que ele é utilizado, e a recomendação sempre é que seja de fato para uma necessidade e o quanto a pessoa compromete da renda com as parcelas do crédito. É muito importante que a pessoa faça a conta para ver se, de fato, na hora de contratar uma nova linha de crédito, aquela parcela cabe no seu bolso. Somando tudo que a pessoa já paga por mês, né? As contas que ela tem, que são essenciais no dia a dia, mais a nova parcela que ela vem se comprometer numa linha de crédito, de fato cabe no seu bolso para aquilo que pode ser uma grande ajuda no momento de aperto ou numa aquisição de patrimônio, não vire um eventual problema da pessoa se comprometer muito e vir aí ter uma instabilidade financeira, ter que atrasar parcelas, gerar uma inadimplência. Afinal, se tem alguma coisa que eu acho que tira o sono do brasileiro é quando ele está devendo para alguma instituição e começa a receber ligações, cobrança e assim por diante. Sim, com certeza. Eu acho que sempre tem a recomendação, né? Algumas boas práticas. Quando a gente fala de vida financeira, de crédito, a educação financeira é a chave, é o segredo para que a pessoa possa não comprometer mais do que a renda que ela possui no mês, né? Obviamente que se fala muito, os economistas, especialistas, da pessoa comprometer no máximo 30% da renda com parcelas fixas que ela vai pagar durante o dia a dia. Financiamentos, crédito consignado, outras linhas de crédito. Inclusive, quando a gente fala de algumas linhas de crédito, como o próprio crédito consignado, os próprios órgãos reguladores dos produtos, Banco Central, juntamente com o INSS, Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho, ele já determina um teto que a pessoa pode se comprometer com as parcelas. Gira em torno de 30% a 45%, dependendo do órgão. Como boa prática, vamos dizer assim, sendo práticos, é importante que a pessoa não extrapole esses 40%, 45% nas parcelas que ela paga das linhas de crédito. Afinal, ela precisa ter um fundo de reserva, ela precisa se programar financeiramente. Gabriel, mas e se for necessário? A principal recomendação é que a pessoa comece a anotar tudo que ela está pagando. Então, coloca ali a parcela do aluguel, da internet, o financiamento do carro, o financiamento da casa, a parcela ali, às vezes, do streaming que a pessoa utiliza e comece a recalcular o que de fato faz sentido.
tem coisas que não são essenciais muitas vezes. E no momento de dificuldade, de aperto financeiro, e qualquer pessoa pode passar por um imprevisto, uma instabilidade, seja ela de motivo financeiro, por às vezes perder um emprego, seja às vezes pelo motivo de saúde, de ter que realizar uma cirurgia, comprar medicamentos e assim por diante, qualquer pessoa está sujeita a passar por isso. Aí, analisando o que você paga de parcelas por mês, a recomendação é tentar renegociar com fornecedores, por exemplo, seja um aluguel. Olha, estou passando por uma instabilidade, tentar renegociar com a imobiliária, com o proprietário, para ver se consegue reduzir aquilo. Seja uma instituição financeira, um fornecedor, principalmente uma pessoa adimplente, ela tem esse poder de barganha, de renegociação. Seja uma instituição financeira, renegociar muitas vezes fazendo a portabilidade de um crédito, saindo de um banco X para um banco Y, renegociando uma taxa melhor, uma condição melhor. E, obviamente, no momento de aperto, de desafio financeiro, colocar de lado algumas despesas que às vezes não são essenciais. Então, a gente sempre brinca, né? Aquela continha, aquela fatura do iFood que tem todo mês ali, substituir o delivery por uma alimentação mais barata, o streaming, o pacote de internet, às vezes que você pode substituir por um pacote mais barato, para conseguir novamente se enquadrar dentro ali dos 40%, 45% nas parcelas e ter o restante do salário líquido. E deixo uma última recomendação aqui, nesse contexto, é sempre tentar renegociar principalmente as dívidas caras. Então, quando a gente fala de rotativo do cartão de crédito, cheque especial, a gente sabe que são os maiores vilões do brasileiro, porque são as maiores taxas de juros. Então, entrar em contato com o banco, renegociar, fazer uma parcela que cabe no bolso para poder, então, voltar para uma estabilidade financeira e assim se reprogramar. É isso. Com certeza. Como um especialista no mercado financeiro que já atua há 15 anos, como alguém que controla hoje as minhas finanças pessoais também, o segredo é esse, porque quando a gente coloca no papel, a gente vê que várias parcelinhas de coisas que a gente está consumindo que não são essenciais, acaba no mês, muitas vezes, virando um parcelão, e no ano, virando uma grande parte da renda. E, obviamente, eu acho que tudo são fases da pessoa, tudo são momentos de vida. Então, às vezes, você tem um momento de vida que não vai fazer sentido o streaming, não vai fazer sentido o delivery na hora da alimentação. Você vai ter que segurar um pouco as contas agora, mas para poder, no futuro, conseguir fazer grandes realizações. Então, eu costumo dizer o seguinte: quem poupa um pouquinho agora consegue construir grandes coisas com o passar do tempo, consegue realizar o sonho do carro próprio, da casa própria, de começar, às vezes, se tornar um investidor, comprar um terreno, construir, comprar um carro, alugar para aplicativo. Aí o cenário muda. Mas a gente precisa ter educação financeira para entender qual é o momento de vida que nós estamos vivendo e quais os luxos a gente pode se permitir nesse momento de vida. Tem coisa que é essencial, tem coisa que é sobrevivência, alimentação, água, luz, internet, mas tem coisa que a gente sabe que é luxo e que em determinados momentos da vida às vezes não faz sentido. Então, poupe pouco agora para construir grandes coisas no futuro. É um conjunto.
né? Trazendo de uma forma prática aqui, quais são as boas práticas de mercado? Primeiro, você anotar tudo que você está pagando de empréstimos, de operações financeiras, de crédito. Segunda coisa, entrar em contato com as instituições financeiras para poder tentar renegociar isso. Gabriel, é inteligente, é interessante pegar uma nova linha de crédito para poder quitar alguma linha de crédito que eu já tenho? Depende. Depende, primeiramente, de quanto você consegue se comprometer de parcela por mês. Às vezes, o problema não é um crédito que você tem, mas é uma parcela muito alta que você está pagando. Quando você faz conta, se planeja, entra em contato com a instituição financeira, você consegue renegociar diminuindo a parcela, mesmo que você estique um pouco o prazo. É aquilo que a gente falou, qual que é o momento de vida que você está vivendo hoje. Gabriel, eu gostaria de me livrar de quitar todos os empréstimos que eu tenho e tal. Seria muito interessante. Às vezes você não consegue fazer isso de bate-pronto, de imediato. Então, renegocia para tentar ficar uma parcelinha que cabe no seu bolso. Segunda coisa, se controla, porque não adianta você renegociar, mas se comprometer com outros empréstimos que vão acabar novamente aí te atrapalhando, né? Segunda boa prática, sempre quando você for fazer uma operação de crédito, procurar uma instituição financeira da sua confiança, procurar um correspondente bancário da sua confiança e analisar o contrato. Como assim analisar o contrato? Antigamente, eu diria até ler o contrato, cláusula por cláusula, digo isso e adiciono. Utiliza a inteligência artificial. Joga na inteligência artificial. Olha, eu recebi uma proposta de crédito aqui de tanto. Joga ali a cópia do contrato antes de você assinar na inteligência artificial. Coloca as tuas finanças ali no teu assistente de IA. Coloca, olha, eu estou pagando uma dívida de tanto, recebi uma proposta de tanto. Faz sentido? Porque quando você analisa um contrato, é taxa de juros, é valor de parcela, é valor de contrato. Então, eu vou dar um exemplo. A média de taxa de juros de um rotativo do cartão de crédito, ele é de 10 a 15% ao mês. A média de taxa de juros de uma operação de crédito consignado é de 1,85 ao mês. Se eu pegar um consignado para quitar um rotativo do cartão de crédito, é muito inteligente, porque eu estou saindo de um rotativo de 10, 15% ao mês para uma taxa de 1,85. Gabriel, onde que eu vejo isso? Lendo o contrato. Gabriel, quero uma ajuda extra. Joga no teu assistente de IA para ele poder fazer essa leitura. Porque você trocar uma dívida cara por um crédito barato vai te ajudar a se organizar. E no final, qual que é o fator que faz o crédito às vezes se tornar caro? É a taxa de juros. Então, quando você sai de uma taxa alta para um juros barato, você não vai pagar tão caro assim na última linha e vai voltar a poder dormir tranquilo, vai voltar a poder se reorganizar financeira e seja fiel com as suas contas para você poder ir liquidando e começar a construir patrimônio. Igualmente, fico sempre à disposição aqui para você, para toda a audiência, para a gente poder falar de educação financeira. E se lembre, poupe um pouco agora para poder construir grandes coisas na sua vida financeira. Um abraço e um ótimo dia.